E o Brasil finalmente encontra o Brasil. Essa é a marca do pré-modernismo. Olá, eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos bater um papinho sobre o pré-modernismo brasileiro, esse movimento literário tipicamente nosso. Pois pense bem, gente, pré significa o quê? Que vem antes, aquilo que antecede, né? Logo, pré-modernismo, o que vem antes do modernismo. Aaron, então pré-modernismo é a escola literária que vem antes do modernismo? Sim e não. Por quê? Sim, porque vem antes do modernismo, óbvio, e não porque não se trata de uma escola literária. O pré-modernismo foi simplesmente um momento de transição, uma fase de transição entre a produção literária feita no século XIX e a produção literária modernista do século XX aqui no Brasil. As obras pré-modernistas, para vocês entenderem bem, elas estão entre esses dois mundos, entre o passado um pouco clássico brasileiro e o moderno propriamente dito. Eles estão ali, digamos, no meio do caminho, esse povo. Então, esse movimento literário conhecido como pré-modernismo, essa é a data mais aceita pelos estudiosos de literatura. Eles usam como marco inicial, que é a publicação do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, e termina lá em 1922 com a realização da Semana de Arte Moderna, quando o Brasil finalmente coloca os dois pés na modernidade. Antes disso, como eu disse para vocês, nós estávamos com um pé no passado e outro no futuro. Então estávamos ali no meio de campo, tentando nos descobrir, tentando nos reinventar. Mas antes de entender essa bagaça toda de pré-modernismo, vamos falar um pouquinho sobre o momento histórico, né? Porque todo período literário, todo movimento literário, ele é fruto de um momento histórico também. E o que acontecia no mundo e no Brasil naquele momento interferiu diretamente na produção literária. Vamos aos fatores históricos que influenciaram o pré-modernismo brasileiro. Bem, vale lembrar que esse período em que acontece esse movimento literário é marcado pelo início do fim da escravidão, por assim dizer, e com ela a chegada dos imigrantes, né, que assumiam a mão de obra na lavoura no lugar dos escravos recém-libertados. Aliás, um tema bem polêmico que dá para você perguntar aí para o seu professor de história como é que aconteceu essa fase de mudança da escravidão para o trabalho remunerado e como que os pretos foram largados à própria sorte. Mas isso é uma questão para os professores de história. É também o começo da República, né? Nós estamos vivendo o fim do Império e o início da República. E, aliás, dois momentos bem complexos da nossa recém-iniciada República, porque a gente estava na fase de transição da República da Espada, que era uma espécie de ditadura militar, para a República das Oligarquias, ou mais conhecida como República do Café com Leite, que era quando o poder no Brasil oscilava entre os representantes de cafeicultores de São Paulo ou os produtores de leite de Minas Gerais. Então, o poder ficava oscilando entre esses dois grupos, por isso chamado de República do Café com Leite. E esse momento, digamos, de instabilidade política, né, de transição política, gerou um monte de revoltas, um monte de rebeliões Brasil afora, de movimentos sociais como a revolta da vacina e talvez o conflito mais significativo de todos eles, que foi a Guerra de Canudos, que resultou no livro Os Sertões, que eu falei lá no início, que é o marco inicial do pré-modernismo, o livro Os Sertões do Euclides da Cunha, e que virou uma obra-prima dessa fase da nossa literatura. Além desses fatores históricos, vale ressaltar também que os pré-modernistas e o pré-modernismo de um modo geral, ele coexistiu com outros movimentos literários. Então, enquanto estava rolando ali a estética pré-modernista, nós ainda tínhamos o parnasianismo, que era muito forte, e o simbolismo. O parnasianismo, representando a literatura mais clássica, oficial, eram os acadêmicos, né, o pessoal ligado à Academia Brasileira de Letras, então eram os intelectuais, digamos, oficiais da nossa literatura. Do outro lado, nós tínhamos os simbolistas, que traziam uma literatura mais marginal. E no meio desse imbróglio todo, começam a surgir outras
maneiras de se produzir literatura e outros autores, que são esses que a gente chama de pré-modernistas. A diferença dos autores do pré-modernismo para os desses outros movimentos literários é que eles não formavam um grupo coeso. Enquanto os realistas, naturalistas e parnasianos tinham ali o seu clubinho bem formado, bem organizado, e os simbolistas, embora não fizesse parte do grupinho ali, também tivesse a sua turminha, digamos assim, os pré-modernistas não, eles estavam cada um por si, né? Então vamos escrevendo aqui, eles não seguiam muito bem uma linha, não tinham uma estética bem definida. Eles estavam realmente, gente, no meio do caminho, como eu já disse. Mas por que eles são chamados de pré-modernistas e não de parnasianos ou de simbolistas? Porque eles começam a mostrar um Brasil que o Brasil não conhecia, ou que pelo menos o Brasil ignorava. Então eles começam a trazer um nacionalismo mais crítico, eles têm uma visão mais crítica da realidade. Aí você deve pensar, mas os realistas e os naturalistas também não tinham uma visão crítica? Sim, mas a visão crítica presente no realismo e naturalismo ela era mais universal, enquanto que a criticidade dos pré-modernistas era mais regional, era mais voltada para o Brasil mesmo, era enxergar a realidade brasileira, era perceber como que alguns brasileiros estavam jogados à própria sorte, como que estavam abandonados pelo poder, largados e ignorados por aqueles que estão em cargos elevados. Não mudou muito, né? De lá para cá a gente continua vendo aí um monte de brasileiros invisíveis, porque é aí que está o pulo do gato dos pré-modernistas. Eles começaram a enxergar esses brasileiros invisíveis, digamos. Mas embora tivessem esse olhar voltado para os brasileiros abandonados e largados à própria sorte, eles ainda continuavam usando a estrutura dos romances realistas naturalistas na prosa e da poesia parnasiana. Então eles estavam com um pé na literatura clássica e passadista, né, que era a estrutura, e com outro pé no futuro, em relação aos temas abordados, às ideias trabalhadas nas suas obras. Entenderam então por que o pré-modernismo não constitui uma escola literária? Porque não havia unidade entre os seus autores, não havia elementos únicos que pudesse falar assim, olha, nós somos uma escola literária. Eles funcionam quase que como uma espécie de experimentação para o futuro. E quais foram os principais autores desse movimento literário? Quem deu as caras? Quem representou essa gente toda? Começando com o cara que inaugurou a estética, né, gente? Embora eles não se dessem o nome de pré-modernistas, porque, né, isso foram os estudiosos que deram depois, porque para eles eram apenas escritores, mas quem começou com essa brincadeira toda foi o Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões, que retratava o conflito de Canudos. E através desse livro, Euclides da Cunha mostrou a triste realidade do sertanejo brasileiro, né, lá no interior da Bahia, na cidade de Canudos. Ele retratou também o messianismo do Antônio Conselheiro e como aquela cidade foi dizimada pelo poder público. Os Sertões está dividido em 3 partes, né? O homem, a terra e a luta, mas isso aí já é tema para um outro vídeo, porque Os Sertões dá tipo uma tese de mestrado. Temos então Graça Aranha, que retratou a vida dos imigrantes que vinham da Alemanha em busca da terra prometida aqui no Brasil. Não por coincidência, o seu livro mais famoso e que retrata esse tema se chama Canaã. Temos também o incrível, maravilhoso, extraordinário Lima Barreto. O Lima tem uma história muito trágica, uma história pessoal muito trágica, muito difícil, muito dura, mas nem por isso ele deixou de ser um gênio. E na sua literatura ele aborda temas como preconceito racial, o ufanismo exagerado e idiota de alguns brasileiros, principalmente ligados ao meio militar, né? Ó a coincidência aí, essa história de Brasil acima de tudo. Ele já tinha uma visão bem crítica a respeito disso. A literatura do Lima Barreto ela é recheada de denúncia social. Sem falar que é uma literatura mais simples, o texto dele é muito simples, o que era meio escandaloso para a época. Talvez o Lima Barreto seja o cara que dá o pontapé para o que os autores de 22 viriam a fazer em termos de escrita, que era abandonar aquele português pomposo,
bem elaborado e tal. E alguns críticos dizem que ele escrevia até com certo desleixo, mas claro, sem perder a sua genialidade. Temos o controverso Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato todo mundo deve conhecer por causa das suas obras infantis. Aliás, ele foi o primeiro escritor brasileiro a introduzir a literatura infantil no Brasil, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele também tem uma obra voltada para o público adulto. Ele tem livros como Urupê, Cidades Mortas, que é voltada para o público adulto, onde ele inclusive cria um personagem bem famoso, que é o Jeca Tatu, e que tem uma visão bem questionável sobre o sertanejo brasileiro. A obra do Monteiro Lobato, como eu disse para vocês, ela é meio controversa porque está envolta em polêmicas, principalmente hoje em dia, porque ela é permeada por preconceito racial, ou até elementos de eugenia. Então hoje tem muito crítico, muita gente que meio que abomina a literatura do Monteiro Lobato. Mas a gente tem que fazer um recorte e ver também que era uma literatura de uma época e ler com olhos críticos, evidentemente, né? Mas também não dá para passar pano pro moço, porque realmente tem alguns textos dele que, vamos combinar, é assim de cair o fiofó da bunda. E finalmente temos o único poeta, ou pelo menos o poeta mais conhecido desse movimento, que é o Augusto dos Anjos. Eu já fiz duas resenhas, né? Dois comentários sobre poemas do Augusto dos Anjos aqui, então vocês podem procurar aí nos vídeos que tem o comentário sobre duas poesias dele, que é o Psicologia de um Vencido e o Morcego. Dê uma busca aí que vocês vão achar. O Augusto, ele é um escritor ímpar dentro desse grupo de pré-modernistas, porque ele inaugurou uma coisa totalmente diferente na nossa literatura, na nossa poesia, porque ele fez uma poesia com temas não poéticos. Então você tem muita escatologia, você tem palavras às vezes até agressivas na poesia desse moço, muito cientificismo, a influência do darwinismo, do determinismo, enfim, é uma poesia que foge a tudo que a gente já estava acostumado, mas tudo isso envelopado dentro de uma estrutura parnasiana, porque ele era um apaixonado por sonetos. Então, perceberam a questão que eu falei lá antes? Você tem uma temática totalmente moderna dentro de uma embalagem clássica parnasiana, de um texto bem elaborado. Então, é de suma importância que vocês conheçam o movimento pré-modernista para que mais tarde vocês entendam o que foi o modernismo brasileiro. Eu espero que esse videozinho tenha ajudado a esclarecer mais ou menos as dúvidas de vocês, ok? Se tiverem algumas perguntas sobre o assunto, podem colocar aqui na caixa de comentários. Se você tiver gostado do vídeo, já dá joinha, já compartilha com seus amigos, aquela coisa toda. Se você detestou, já compartilha com seus inimigos. O importante é você compartilhar. Volte mais vezes, eu estava com os vídeos atrasados, mas eu vou ver se eu coloco em dia, ok? Então a gente se vê em breve. Beijinho, tchau!